Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 1, a parte 2 então da nossa aula, né? Vamos ver o que a gente vai falar então. Como podemos entender então a administração pública? Ainda dando continuidade a esses conceitos mais básicos aqui sobre administração pública, já tínhamos falado na aula anterior sobre o conceito do Estado, então vou pular essa lâmina aqui para a gente não perder muito tempo, ok? Então, gente, o que Bobbio nos fala aqui? Vamos dar uma olhada aqui no slide. Conforme Bobbio e outros autores, né, a expressão administração pública, ela designa o conjunto das atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público, tá? Ou comum numa coletividade ou numa organização estatal. Ou seja, é basicamente isso, quer dizer, ah, dentro de uma perspectiva plural e democrática, a administração pública ela assenta todos os seus objetivos de forma a atender de modo satisfatório a maior parte das pessoas. É isso que prevê, ou pelo menos é isso que deveria acontecer no âmbito da administração pública, né? Uma administração pública, então, o próprio conceito da administração pública remete a um conceito participativo, a um conceito em que as necessidades do cidadão elas estão acima de qualquer outro objetivo, que, senão promover aí de forma democrática e plural os serviços públicos geridos então tanto no âmbito municipal, estadual ou no âmbito da federação, ok? Vamos ver o que mais que nos fala. Meirelles, 2014, ele fala que a administração pública ela significa a totalidade dos serviços ligados ao Estado de modo concreto. Né? Então é exatamente isso, né? De modo concreto, a efetividade. Quando a gente fala de modo concreto, a gente fala então do princípio da efetividade, no princípio em que as coisas devam ser pautadas na eficiência e, de preferência, na eficácia. Tá? O conceito de eficiência e eficácia a gente também já discutiu em algumas oportunidades, principalmente na disciplina que foi ministrada pelo professor Guilherme, né, Teorias da Administração 1 e Teorias da Administração 2, mas eu penso que todos vocês já têm uma consciência plena do que seja a eficiência e eficácia, né? Ou seja, a eficácia é tomar a decisão certa, né? As tomadas de decisões corretas é saber o que fazer de modo certo. E a eficiência é fazer certas coisas, né? Então, a partir do momento em que já se sabe quais decisões deverão ser tomadas, que isso seja feito, então, da forma mais rápida, com gasto menor de recursos, dentro de um atendimento mais plural e mais democrático possível. Uma coisa que é certa é que dentro dessa perspectiva da administração pública, fica muito complicado a gente atender a todas as demandas, a todas as necessidades dos cidadãos, né? Isso já é algo bastante assim considerado dentro dessa perspectiva da administração pública. E na perspectiva da administração comum, da administração privada, né, isso também pode ser levado em consideração. Alguns autores, por exemplo, o Peter Drucker, ele fala, olha gente, o segredo do sucesso, ele pode ser considerado N tomadas de decisões, N formas de se obter o tal do sucesso organizacional, né? Até uma palavra assim que eu evito de usar, porque existe uma subjetividade muito grande no que seja, então, esse sucesso organizacional, né? Então, vamos evitar de falar em sucesso organizacional, a menos que a gente diga, olha, sucesso organizacional é obter lucro, vender mais, expandir mais, enfim. Mas o Peter Drucker, ele falava o seguinte, a receita do fracasso é uma só, é querer agradar a todos. Então, dentro dessa perspectiva, voltando aqui, né, saindo da administração privada e voltando para a administração pública, a gente percebe que, de fato, na própria administração pública, é impossível que o gestor ele seja
uma pessoa 100% aceita, né? Ou seja, suas tomadas de decisões sejam 100% aceitas para todo o público, né? Para todos os tomadores de serviços, para todos os stakeholders, ok? Isso não acontece. Então, a perspectiva da democracia, ela tenta abarcar atender, aliás, o maior número de pessoas, ok? Bom, então vamos lá. Aqui fala o Estado unitário e federativo. Então, o Brasil ele é composto pelas unidades federativas, e todas elas estão sob a regência da nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal de 1988, ok? Também os três poderes, né? Poder legislativo, que elabora as leis, vota as leis, tal. Existe aí um desenvolvimento legal. E o poder executivo, então, que faz cumprir as leis, né? As tomadas de decisões dos entes públicos, todos os funcionários públicos, eles só devem tomar as decisões pautadas naquilo que rege as leis, né? Então, sejam elas o conjunto de leis municipais, leis orgânicas, o conjunto de leis estaduais ou o conjunto de leis federais, ok? Continuando, tá aí então a nossa federação, né? O Brasil, os Estados Federados, a República Federativa do Brasil. Bom, vamos lá então dar uma olhada aqui na teoria, o que a teoria nos fala. Então, fala o seguinte: para tanto, o Estado é organizado por meio da administração denominada descentralizada, né? Direta. Né? Então, Brasília é a capital federal, ali então está centralizado o governo, o presidente da República, né, que é o gestor maior do país, ele representa então todos os interesses de ordem federativa, a gente chama de governo central, né? E a gente chama de administração pública direta, né, simplesmente porque ele é o chefe maior de todos os ministérios, ele que vai desenvolver as políticas de Estado e as políticas de governo, né? Então é uma administração direta, né? Bom, envolvendo entidades estatais como ministérios, secretarias e também a indireta. O que fala sobre a indireta? Constituída então por entidades autárquicas, empresas públicas ou fundacionais, tá? Então a administração pública direta é que está diretamente ligada à administração do presidente da República, das secretarias e dos ministérios, tá? A administração pública indireta, ela envolve algumas empresas públicas, algumas empresas estatais, bancos estatais, as autarquias, como ele próprio colocou aqui, e ele também coloca assim, ó, bem como por entidades de cooperação ou paraestatais, ou seja, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, mas que atuem em cooperação com o Estado para a realização de interesses estatais, tá? Tá lá Brasília, né? A esplanada dos ministérios, ok? O Congresso lá no meio. Administração pública indireta, alguns exemplos aqui, por exemplo, os Correios, a própria Embrapa, a UFMS também não deixaria de ser, né? A nossa universidade, ok? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, por que é indireto? Eles têm lá o seu diretor. Embora estejam sob a égide do governo central, né, os cargos de ocupação nessas organizações são cargos de confiança, né? Por exemplo, as universidades federais, elas passam por uma consulta pública em relação a quem será o seu reitor, né? E depois essa consulta geralmente é pautada numa lista tríplice de 3 candidatos à reitoria, é feita uma consulta entre alunos, professores e técnicos, ou seja, todas as pessoas vinculadas àquela organização, àquela instituição. E depois essa lista pública ela é encaminhada ao presidente da República e ali ele vai designar quem será o reitor de determinada
universidade, porque aquele cargo que ocupa é um cargo de confiança, embora tenha passado pela verificação dos entes interessados à própria instituição. Mas a gente sabe que que não são todas as organizações públicas da administração pública indireta que passam então por essa sondagem, né? Simplesmente o presidente da República ele pode, por meio de indicação, lotar então esses cargos de presidência e diretoria das suas empresas, das suas autarquias e das suas instituições públicas, da administração pública indireta. Tá? Não passa pelo quesito, por exemplo, da votação, da eleição. Tá? Inclusive, esse é um ponto que gera sempre muita controvérsia, né? Dado o fato de que, por indicações políticas, às vezes nem sempre as pessoas que assumem essas organizações estão aptas, de fato, a gerirem, né, baseadas aí numa perspectiva também gerencial, né, apenas uma perspectiva política, né, aproveitando o momento então para já explicar esse problema que tantas pessoas falam, né, sobre a necessidade de se ter também gestores à frente dessas organizações, dessas empresas públicas, né, ou da administração pública indireta. Tá? Vamos lá, o que mais? Vamos dar uma verificada então. Ele fala em distinção, a administração pública, temos o conceito de serviço público, né, em que Meirelles, 2004, ele afirma como sendo todo o serviço prestado pela administração pública. É isso aí, né? A gente presta para quem? Para os nossos tomadores de serviços, para a população. É essa pessoa a quem a gente trabalha, então, dentro dessa perspectiva da administração pública direta ou indireta. Né? Sempre o objetivo é atender o cidadão, ok? Ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples convivência do Estado. Tá? Então, só para a gente bater o martelo nessa discussão, né, em tudo que a gente já está falando até o momento. O que mais que a teoria nos fala? Ela fala o seguinte, ó, se faz discutir o conceito de governo, que embora caminhe junto com a administração, ok? Não pode ser confundido com este, né? De acordo com alguns autores aqui. Né? Abre aspas, eles falam o seguinte, conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação de uma determinada sociedade. Né? Então é isso, quer dizer, a gente trabalha por meio da representação política, né? A representação dos interesses de determinada coletividade, essa coletividade, por meio de um processo democrático do voto, elege lá o seu representante para defender os seus interesses, defender os interesses da maioria, tá, pessoal? É isso que é política, defender os interesses da maioria, dessa coletividade. Agora, quando um governante, um administrador público do âmbito, seja municipal, estadual ou da federação, ele então assume uma cadeira do administrador, ele tem também que verificar, né, atender as outras coletividades também, não apenas ali o seu grupo, né, de interesse, aquelas pessoas que votaram nele e tal, etc. Né? Ele tem que procurar ser mais democrático também, atender de forma equitativa a todas as pessoas interessadas, porque todas o espectro social tem lá as suas demandas. Né? A gente vê, por exemplo, diversos problemas, né, de alguns administradores públicos que, ao assumirem a cadeira, não atendem nem aqueles que votaram nele e não atendem nem a minoria que deixou de votar nele, simplesmente não atende ninguém. Atende, às vezes, aos interesses próprios, né? Que é um erro, que é lamentável, o que não deveria acontecer, né? E que, infelizmente, a gente vê aí acontecendo, né? Basta a gente ligar o noticiário para verificar como é que estão as coisas nesse nosso Brasil aí, tá? Por fim, é importante também registrarmos a distinção entre políticas de Estado e políticas de governo, ok? Bom, gente, olha, é muito simples. A política de Estado, ela tem um respaldo legal, né? Ela tem um respaldo de leis, enfim, né?
e elas têm uma tendência de é, transpassarem uma determinada gestão, né, de uma gestão para outra. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Bolsa Família, né? Veja bem, o Bolsa Família é uma política de Estado ou é uma política de governo? Bom, provavelmente se tornou uma política de governo, né, do presidente lá, do presidente Lula, e da presidenta Dilma, não é isso? E quando foi para acontecer a troca desse governo, né, quando foi para o Michel Temer assumir, então, a presidência da República, houve um boato de que, por exemplo, o Bolsa Família iria acabar, né? Foi um alvoroço, as pessoas fizeram fila na Caixa Econômica Federal, foi aquela coisa toda, foi um boato, né? Uma fake news, como se diz hoje, né? E o que você percebe em relação a isso? Olha, a Bolsa Família deixou de ser uma política de governo e passou a ser quase uma política de Estado, né, de tão grande que foi o impacto deste programa, que a princípio era uma política de governo, para uma população. Né? Então hoje não se percebe, né, nessa classe mais pobre, né, da população, perder esse direito adquirido. Né? Eu posso dizer, por exemplo, a própria educação à distância. Né? A educação à distância é uma política de governo ou é uma política de Estado? Ora, pessoal, também começou, né, com o primeiro governo do presidente Lula, ou no final do presidente Fernando Henrique, se não me engano. Bom, enfim, que seja. Mas tomou uma relevância, uma amplitude e uma profundidade tão grande, né, no impacto social que causou, na possibilidade das pessoas que não estavam integradas ao ensino superior, de poder, então, não apenas sonhar em ser um profissional com curso superior completo, como também efetivar esse sonho. Né? Então, hoje a educação à distância ela chega nos mais diversos rincões do Brasil, né? No centro da floresta amazônica, nas fronteiras, no semiárido, na região sul, na região norte, em qualquer lugar que pegue a internet, a administração à distância está lá. Né? É assim que a gente percebe, então, essa questão. Então deixou de ser uma política de governo. Eu não me lembro exatamente se foi no governo Fernando Henrique ou se foi no governo do Lula, mas foi naquele momento ali, no final de um, no começo de outro, e passou a ser de fato uma política de Estado. Né? Isso transpassa outros governos e tem uma continuidade. Né? Você tem um referencial, um marco muito importante. E algumas políticas de governo, a gente vê que nem sempre elas vão para frente, né? Elas perduram por muito tempo. Essas políticas, então, são políticas de ordem social, de ordem econômica, por exemplo, né? São de diversas ordens e é assim que a gente caminha, então, dentro da administração pública, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela paciência e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.